Olá, tudo bem? Estamos aqui no Conexão Correio, entrevista de segunda-feira com a Maria Eugênia Castanho. Professora, a senhora é filha de que cidade? Itajubá, Minas. Itajubá. Como é que foi a infância lá, ligada à questão Então, eu não tive nenhuma infância lá. Não, é. Porque os meus pais, a família sempre foi de Campinas. E os meus pais foram para Itajubá e ficaram muito pouco tempo lá. E eu nasci e me trouxeram para cá com 4 meses de idade. Vida. Então, eu fui uma menina de Campinas sempre, né? Embora eu goste muito de Itajubá, não vou muito para lá, mas eu acho que é uma cidade muito... Eu gosto de ser mineira, em resumo. Eu gosto de ser mineira e gosto de ser campineira. Eu já recebi o título aqui da Câmara de Campinas de cidadã campineira. Isso me deu muita alegria, porque realmente eu a vida inteira fui de Campinas e não saí praticamente de Campinas. E aqui em Campinas a família morou onde, professora? A minha família morou... bom, começa com a minha avó, né? Que foi dia do vovô ontem, não sei. A minha avó, que eu conheci tão bem, morreu com 96 anos. Ela veio da Itália, né? Então a influência italiana foi muito forte sobre nós. E a minha mãe, né, filha desta avó, né, era também muito italiana. E graças a isso, recentemente, eu consegui o título de cidadã italiana. Com a documentação toda que eu organizei, né? Como é que nós moramos aqui em Campinas, né? O meu pai é um simples operário, né? Trabalhava ganhando pouco, mas tinha ideias de melhorar de vida. Ele acabou, com bastante sacrifício, ajudado pela minha mãe, a construir uma casinha bem bonitinha na rua Júlio Ribeiro, lá no Bonfim. Aí ele queria virar um comerciante, ele percebeu que isso aqui ia melhorar, e ele acabou vendendo essa casinha e vindo para a Rua Marechal Deodoro, em Campinas, ter um bar e restaurante, que está muito na moda hoje, né? E a minha mãe e ele trabalharam bastante e tudo, e graças a isso melhoraram de vida. Eu me casei jovem, eu fiz primário no Correia de Melo. Vocês já ouviram falar no Correia de Melo? Então, o Correia de Melo tem toda uma história, né? Na época que eu cursei o Correia de Melo, era uma escola pública municipal. Na época que eu cursei o Correia de Melo, era todas as filhos das pessoas que eram comerciantes na região. O Correia de Melo é anterior ao mercado municipal, né? E eu tive um ensino excelente lá no Correia de Melo. Minha professora foi Dona Teresa de Ângeles, família muito conhecida, e foi uma ótima preparação. Depois fiz ginásio, e depois, como era mais ou menos destino de todas as meninas, eu fui para a escola normal, ser professora, para ser professora, né? Tive muita dúvida se faria pedagogia normal, né, para depois fazer pedagogia, ou se eu faria direito. Tinha também muita simpatia pelo direito. Não fiz direito, mas casei com um homem que fez direito. E aí eu fiz a escola normal, e a escola normal foi um ponto significativo, marcante na minha vida. Por quê? Escola normal, Carlos Gomes, ali do lado da prefeitura, chamava... na verdade, ela antigamente chamava Escola Normal. Depois ela passou a chamar Instituto de Educação, né? E ali tinha 3 anos o curso. E é incrível como que nós, adolescentes, todos 15 anos de idade, era uma coisa importante, né? E todo mundo levava a sério isso. O primeiro semestre, eu tive uma disciplina chamada Metodologia e Prática de Ensino. Essa disciplina era para ensinar métodos e jeitos de ensinar. A professora que deu o primeiro semestre foi uma professora bem fraca, foi um ensino bem bagunçado e eu não vi utilidade nenhuma nessa disciplina, primeiro semestre. Já tinha uma visão crítica ali, né, professora?
Aí, no segundo semestre, veio a professora titular, que estava de licença, porque tinha tido o seu quarto filho, né? Essa professora, o nome é Dona Judite, 4 filhos, uma é médica na Unicamp, cada um dos 4 tem uma atribuição. E essa professora foi minha professora no segundo semestre e até o fim do curso. Para mim não precisava ter tido mais nada, nenhum outro professor, nada. Simplesmente essas aulas. Por quê? Porque foi uma professora que eu fiz uma entrevista com ela em 97. Ela morreu agora com 101 anos de idade, a semana passada. Ela não estava lúcida para uma entrevista, mas com 97 anos de idade, ela estava absolutamente lúcida, morando ainda no apartamento. Depois ela foi para o lar de idosos, né? E nessa entrevista, ela se abriu bastante. E eu já gostava demais dela, né? Já achava uma coisa muito importante o jeito que ela ensinava. Depois de ter vivido um primeiro semestre tão desorganizado, sem entender o porquê da coisa, com as aulas dessa Dona Judite, foi uma coisa impressionante. E por quê? Na entrevista ela revela. Ela, né, era de família boa, ela teve as melhores escolas, mas nesta parte de metodologia e técnicas de ensino, ela não tinha aprendido nada, ninguém nunca ensinou nada. E até hoje é mais ou menos assim, né? E aí ela disse que ficou muito tempo em cima, fazendo, escrevendo e tal, até que ela criou um jeito de trabalhar com isso. E ela fez de todas nós e de várias gerações da escola normal grandes professoras, professoras competentes, eficientes, né? Por quê? Porque a parte técnica é muito importante. Hoje, por exemplo, se você vai numa sala de professores de faculdade, só estão falando criticamente das coisas, mas ninguém discute a técnica de como fazer alguma coisa, né? E nós aprendemos, nesses 3 anos de escola normal, acabou sendo 2 anos e meio, né? Porque o primeiro não foi com ela, todo mundo. E é engraçado que ninguém ficou guardando nada, guardar papelada, guardar plano, nada disso. Por quê? Porque ficou tudo na cabeça. Porque ela fez as cabeças funcionarem. E nós temos um grupo pela internet que a gente conversa com as meninas todas, né? E todo mundo foi pro trabalho, né? Se tornou grandes professores. Que ano que foi isso? 61, 62 e 63. E ela ficou lá na escola normal até quando? Ela ficou mais uns 10, 15 anos. Agora, professora, esse seu depoimento é muito interessante, porque de fora, às vezes, a gente acha que de fato falta, às vezes, esse professor que seja envolvente, né, que apresente uma aula atraente, que desperte a curiosidade no aluno. Falta ainda muito isso em sala de aula, não falta, professora? Falta. Olha, eu costumo dizer que eu nunca tive problema de indisciplina na sala de aula. Eu nunca tive sala de aula que eu estou dando aula explicando e tem gente conversando. Não, por quê? Porque eu sempre procuro ensinar, explicar, esclarecer coisas que sejam úteis. Ver qual é a dificuldade, o que vocês não estão entendendo, né? E desenvolver, lutar contra a timidez, porque todo mundo, no fundo, é tímido. Todo mundo é tímido, seja numa situação, seja na outra, né? Então, a gente foi muito bem exercitada em perder a timidez, e ter coragem e criar. Essa professora, ela teve um trabalho muito grande pessoal de descobrir como ensinar e, ao mesmo tempo, ela explicava para a gente onde estava o nosso erro, né? Em cada aula que a gente dava. Cada aula que a gente dava, no último ali na escola normal, no primário, ela ficava assistindo, sentada de um lado, as colegas todas de pé no fundo e os alunos ali.
e a gente dando aula. Então era um trabalho muito bem feito, porque a aula não era uma aula demorada, a professora da classe já tinha sido contactada para não ter confusão. Era a única professora, Dona Judite, que as outras professoras lá do primário aceitavam bem. Por quê? Porque ela já avisava antes. O conteúdo que ia ser ensinado estava dentro da ordem a ser ensinada, tudo isso. Tá? Interessante. Vou até dar um depoimento, professora. Já fiz isso aqui, mas para a TV não. Quando eu fui para a Unicamp, nos primeiros momentos que eu cheguei lá, aí eu falei com o reitor, eu gostaria muito de escrever para o jornal, né? Além de fazer as outras coisas que eu fazia lá. E ele falou, tudo bem, você fica livre para fazer o que quer. Aí eu fui fazer uma entrevista com alguém da matemática, um professor da matemática. E eu fui falar sobre biomatemática, que para mim era um assunto não corriqueiro, não tinha contato. E aí, com um jeitinho, né, falando com o professor, olha, eu vou lhe fazer algumas perguntas, algumas vão lhe parecer óbvias, mas é importante que o senhor me explique, porque eu preciso também explicar para o meu leitor, né? E aí claro, a primeira pergunta é, para que serve a biomatemática, né? Ele foi super gentil, explicou. E aí uma coisa que ele me falou foi o seguinte, olha, teve um caso no Canadá em que uma praga atacava as pequenas árvores, porque lá se produz muita celulose, né? E as árvores não cresciam, era uma lagarta que atacava. Aí procuraram tudo quanto é especialista, pegar botânico, tudo quanto é especialista, ninguém conseguia. Aí estavam desesperados, falaram, vamos procurar um biomatemático. Aí o biomatemático foi lá, olhou, estudou, tá, e falou, eu tenho a solução. Porque ele descobriu que a lagarta ela se deslocava tantos centímetros por dia para poder se reproduzir. E aí ele falou, vamos abrir valas entre as linhas das árvores, que a gente impede esse trânsito, ela não vai se reproduzir. Morreu e ele salvou a plantação. Aí eu disse para ele, falei, professor, por que diabos que não dizem isso para o aluno quando ensina matemática, que matemática serve para isso também? Que matemática também é música, né? Só fica ensinando tabuada para decorar a tabuada. Como é que você vê isso, professor? De despertar isso no estudante? Eu tenho lido muita experiência sobre o valor da matemática, né? Ela é muito presente em tudo. Mas há professores de matemática que ensinam de um jeito que o aluno não quer nem ver a matemática, né? Espanta. É curioso isso. Então, depois eu fiz o mestrado, eu fiz a pedagogia na PUC, né? Funcionava na PUC Central, pedagogia, e tive alguns professores bons, né? Tive um grande professor, Padre Celso Queiroz, conheceu? Padre Celso Queiroz, Padre Narciso, CNBB. Padre Narciso Ehrenberg, lembra-se do Padre Narciso Ehrenberg? E grande professor de filosofia, morreu, né, assaltado por uns moleques na chacrinha dele, e tentou, mas não teve jeito. Bom, a pedagogia, então, eu fiz, e na época que eu fiz pedagogia, 64, peguei o golpe militar, ainda era inexperiente, não entendia muito bem, né? Mas conheci o Sérgio, ele me explicou muita coisa. Éramos 4 dos leões? 64, 65, 66, 67, os 4 anos da pedagogia. Nessa época, não precisava ter pós para ser professor do ensino superior. E eu fui convidada, recém-formada, para dar aula na PUC. Essa foi a primeira experiência com docência, professor? Foi, foi. Primeira experiência com docência. Eu dei aula na PUC, só que eu dei apenas do começo do ano até agosto. Por quê? Porque em agosto todo mundo se demitiu. Foi uma medida coletiva de demissão por causa das consequências do golpe militar. Bom, aí eu fui trabalhar na Unimep, Piracicaba, que fechou agora, há pouco tempo fechou. Fechou, né? Campus lá. Olha, eu acho que é uma decepção, é uma surpresa. Era uma universidade boa, grande, crescendo, né? Eu comecei a trabalhar no centro, na rua Boa Morte. Depois eles foram para o campus, um lugar grande no campus, muito bom. Colão. Como?
Taquaral. no Taquaral, lá. E, então, Nós temos jornal lá, tem? diário. É. Chama Gazeta de Piracicaba. Então, eu fiquei lá 10 anos. Só que eu tive meus 3 filhos, né? Nós casamos em janeiro de 69 e temos 3 filhos. Então, para eu poder criar, sempre a minha ideia é priorizar absolutamente a educação. Não deixar os filhos na mão de ninguém, criá-los, ensinar os bons princípios, etc. Né? Então, o que eu fazia? Eu ia uma vez por semana para Piracicaba para dar aula. Eu saía daqui 6 da manhã, pegava o ônibus, ia, dava aula a manhã inteira, voltava e ainda dava tempo de almoçar com eles. Puxa. E nesse dia, a minha mãe, muito boa, ficava com eles, tomando conta deles. Hoje, a mais velha é médica. Conheço, deu entrevista. Deu entrevista pra nós. O do meio é engenheiro, fez na Unicamp. Se falou em matemática, ele é sempre um ótimo aluno, menino muito inteligente, tudo, está morando nos Estados Unidos já faz 10 anos, né? Está tudo super bem. Mas ele chegou a pensar em largar o curso de tão terrível que era a experiência em matemática. O professor dava 0 para todo mundo. De cálculo. Como? Cálculo. Em cálculo. Era terrível. E isso é um ano, outro ano, aí meu filho estava a fim de largar o curso. Mas, felizmente, não largou. E a caçula é juíza. Estudou bastante também. Disciplina. O segredo do sucesso está na disciplina. E articulista do Correio Popular. E é articulista do Correio. E tem sido muito elogiada pelos artigos que ela manda, né? Então, eu 10 anos na Unimep fiz desse jeito. Aí, a PUC começou a se democratizar. Descobriram escândalos do reitor da PUC, né? Ele caiu e mudou a organização e o poder. E aí, abriram concursos. E durante os 10 anos do Barretinho, não teve concurso nenhum. Aí começou a ter concurso. E aí eu fiz os exames e voltei a trabalhar na PUC. Isso em 68, 69. Em que cadeira? Olha, é uma história bem interessante. O professor de didática geral era o Emílio Giuseppe Nerici. Acho que era italiano, né? Nerici. Imagina assim, não. Nerici. E ele era professor de didática. E ele levava tudo na brincadeira, não levava nada muito a sério, né? E as aulas iam indo. Até que um dia eu tive coragem, né? Porque a gente, como aluno, não tem muita coragem de mostrar alguma coisa errada do professor. E é que um dia que eu tive coragem, às vezes eu tive algumas colegas que iam me apoiar, e falei, professor, porque ele mandava a gente dar aula, e ele ficava lá no fundo da classe assistindo a aula. E ninguém prestava atenção em nada, a classe inteira ficava conversando sobre tudo. Aí ele ia lá na frente e falava, olha, a aula foi boa, tal. Aí eu falei, professor, desculpa, mas não é possível fazer uma avaliação dessa por uma aula assim. E aí fiz uma descrição da bagunça que vinha sendo sempre, né? Aí eu nunca vi ele bravo, ele deu uma bronca na classe, disse que a classe que era culpada, que ele não tinha culpa nenhuma disso. Eram aulas diurnas ou noturnas? Diurna, sempre diurna. Aí de pouco tempo depois, ele pediu demissão. E talvez em consequência disso. Porque ele era de São Paulo, ele já tinha muita coisa lá em São Paulo, e era mais ou menos uma gentileza que ele fazia para o professor Salim de vir dar aula, né? E brincava muito e não ensinava nada. Bom, aos poucos, eu estudando, descobri que a didática é uma das disciplinas mais importantes do currículo. Por quê? Olha, a professora Judícia, na entrevista, ela fala que ela deu aulas de sociologia, de política, de história, e ela não tinha problema nenhum para dar essas aulas.
Mas a hora que ela pegou metodologia do ensino e prática, ela percebeu que nunca tinha aprendido nada, nunca ninguém tinha ensinado nada. E aí ela quebrou a cabeça para fazer um ensino, descobrir um jeito de funcionar. E ela descobriu o jeito perfeito. Até hoje, quando eu dou aula, eu uso os esquemas que ela deu, né? E eu acho interessante que ela tinha ideias. Na entrevista, ela mostra que ela se preocupava sempre em ligar o conteúdo à criatividade, desenvolver a criatividade, ao mesmo tempo dar muito conteúdo e tal, né? E aí eu comecei a dar aula de didática, e com essa percepção de que a didática depende dos professores todos, das outras disciplinas. O professor tem que dar uma didática compatível com esses alunos que já aprenderam isso, aquilo. E muitas vezes a didática é muito mal dada, infelizmente, né? O senhor falou de ensino noturno, né? Uma coisa que me preocupava bastante era o seguinte: como é o ensino noturno? Na PUC, desde sempre teve aula noturna. Na PUC Central, o senhor fez noturno? Não. Tinha economia noturna, tinha aula de odonto, não me lembro se tinha parte noturna, né? E isso aí me preocupava muito. Aí uma coisa que eu descobri é que o ensino noturno, a gente tinha que ensinar adaptado às condições do aluno do noturno. É um aluno diferente, né, É um professor? aluno diferente que não quer porcaria, que não quer qualquer coisa, mas ele quer que seja adequado ao problema dele, que tem pouco tempo. Então, por exemplo, é muito importante. Olha, de dia, É muito importante com o aluno do noturno do dia também, textos não extensos demais, porém com bom conteúdo. Ao invés de dar um livro dessa grossura, eu não sei que o professor fica fazendo isso. Viu? Mas uma coisa que eu descobri foi o seguinte: eu fiz um trabalho para o ensino noturno, inclusive virou livro, né? O meu livro chama-se Universidade à Noite. : fim ou começo de jornada? Porque o ensino noturno é o fim, mas aí começa a luta para trabalhar, para arrumar um emprego compatível, etc. Né? Mas uma coisa que eu descobri é o seguinte: o problema não é o horário de funcionamento. Pode ser que antigamente fosse, mas agora não é. Por quê? Porque pouco tempo tem também os do diurno, porque os do diurno também trabalham, a maioria também trabalha. Então é preciso pensar um ensino competente, levando em conta as condições de tempo dos alunos. E tem muito professor até hoje que registra a matéria, registra, né? Quer dizer, ele vai acabar aprendendo alguma coisa quando ele for procurar emprego, tiver que preencher alguma coisa, etc. E é uma pena, porque a universidade, eu acho que é o lugar de desenvolver a reflexão profunda para que a gente saia da universidade pronto para lutar por melhores condições. Não adianta criticar as condições e não fazer nada. É preciso ir trabalhar para modificá-las e tudo mais. Tem uma questão que eu gostaria de perguntar para a senhora, professora, que tem uma consequência depois no nível superior. Mas a Unesco publicou agora em maio um relatório novo dizendo que 29% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. Eu vi isso. Obviamente, eles chegam no curso superior com uma defasagem, com uma deficiência muito grande. Como é que a gente enfrenta esse desafio, professor? Pois é. Olha, eu sou uma pessoa apaixonada pela educação. E uma atitude minha diante disso, em toda parte, em todos os níveis da educação, é não fazer mais nada. Eu não. Eu acho o seguinte: a gente tem que lutar. Tem que lutar. E os meus alunos todos, à medida em que eu ensinei o que eu sabia, e a gente aprende com eles também,
principalmente no ensino superior, eles já são profissionais, inclusive, então eles estão como alunos, mas eles podem me ensinar, trocar figurinha e não ficar achando que o professor não sabe tudo. O professor tem que saber muito bem a área que ele ensina. E ele tem que ser aberto e humilde para aprender outras áreas com os próprios alunos. E a dona Judite, na entrevista, fala que ela nunca teve coragem de ficar enrolando uma aula, atendendo um aluno devagar ali para enrolar a aula. Eu também. Eu nunca enrolei uma aula. Porque a aula é o momento mais importante da educação. Ali é você e os alunos, você e os estudantes, temporariamente. Termina o curso, eles vão embora. E se eles pegaram de você boas coisas, bons princípios, eles vão modificar a realidade deles. Então, é uma preciosidade o momento da aula. Eu tenho textos só sobre a aula, né? Porque tem tanta coisa dentro da escola, da universidade, mas o fulcro de tudo é a sala de aula. Porque é ali que você vai despertar o aluno para ir para a biblioteca, para ler mais, para gostar da leitura e tudo mais. Então, a senhora falou que foi lecionar didática, né? E tem tudo a ver com a metodologia. Sim. É inserido, né? Sim. E sem didática, o professor... Tem muito professor hoje que não tem didática nenhuma, é lamentável. E por isso que não transmite esses valores aos alunos. Exatamente. Porque a didática, ela é engraçado, né? Tem muito professor, inclusive, principalmente no ensino superior, que ele é titulado, inclusive com doutorado, na sua área específica. E não teve nada de metodologia, de prática, de transmissão, de comunicação. E ele, muitas vezes, não valoriza isso como uma parte do conhecimento humano a ser adquirido, né? E ele acha que ele, sabendo a área dele, ele vai falando e... Principalmente nos cursos de alta tecnologia. Principalmente nos cursos de alta tecnologia. Não consegue transmitir o conhecimento. É verdade. Só sabe para si. Não? E a linguagem, né? A linguagem é fundamental. É a linguagem que encerra tudo, que traz tudo. Se nós não usarmos a linguagem para explicar para o nosso aluno a dificuldade, o que é aquilo que não é, é fundamental, por exemplo, chegar numa sala e, primeiro dia de aula, dar um jeito de fazer um levantamento para ver em que ponto eles estão. Eu me lembro que o padre Narciso Ehrenberg, que era um excelente padre, excelente teórico, né? Ele dava aulas magistrais no Nobrinho. Sabe o Nobrinho? Ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada. Terminava a aula, ele ia embora e pronto. Todo mundo admirava, era bonito ver ele falando. Eu não aprendia nada. Não adiantava nada. Professor, como é que é essa questão da formação de professores? Nessa experiência na Unicamp, a Unicamp fez um esforço, por exemplo, quando houve a exigência de que os professores precisavam ter pedagogia, né, o curso, a Unicamp fez um esforço de receber centenas de professores aos finais de semana e à distância para essa formação. Mas como é que a senhora vê a formação desse professor hoje? Do professor que ensina professor? Pois é. É outro nó que eu tenho de reflexão, porque eu já prestei atenção e muitas vezes eu participei lá na Unicamp, porque eu fiz mestrado e doutorado lá. E
de um modo geral, as reuniões desses professores é para ficar discutindo tudo, menos a didática, menos a metodologia, menos o como fazer. Por quê? Porque pegou-se a ideia, né, a partir da época militar e da crítica aos militares, ao ensino militar, etc., pegou-se a ideia que técnica era controle, técnica era coisa de militar, etc., né? Na verdade, a técnica, a metodologia é fundamental para você conhecer e trabalhar os seus objetivos de formar pessoas críticas, criativas, lutadoras. E não existe diálogo dentro de uma técnica militar, onde o aluno ele vai ter ali a oportunidade de dialogar com o professor, o conhecimento que ele deve adquirir, né? Exatamente. Então, qual a opinião da senhora sobre os dois conceitos, o do Paulo Freire e da escola militar? Olha, o Paulo Freire eu conheci desde sempre. O Paulo de Tarso Barbosa Duarte é amigo do Sérgio. Qual é o cargo deles? Ele era promotor, chegou a procurador do Ministério Público e chegou até a exercer o cargo de procurador-geral do Ministério Público. Então, ele é professor da PUC até hoje, nunca deixou a PUC, apesar de ter todas as aposentadorias, nunca deixou a PUC, porque ele gosta de dar aula, né? E ele, desde sempre, foi amigo do Paulo Freire. E ele levava o Paulo Freire na casa dele para almoçar, para jantar, etc. Paulo Freire, o senhor conheceu? Eu conheço o conceito dele e tal, mas... Não, pessoalmente? Não. Então, o Paulo Freire, pessoalmente, era uma pessoa extremamente doce, simples, sem nada de criticável nele. Tanto é que todo mundo gostava dele. Todo mundo gostava do Paulo Freire, né? Aí, aos poucos, foram deformando a figura dele. Foi sendo deformada. Então, a ideia que muita gente tem do Paulo Freire é o oposto do que ele foi. Né? É o problema. Essas aprovações que ele recomenda, que não deve ser, o aluno não pode repetir, ele tem que ir para frente, mesmo que ele não esteja altamente capacitado. A senhora concorda com isso? Olha, eu não concordo com isso e vejo que, infelizmente, os alunos estão indo para frente, né? Inclusive, professores têm me dito, eu tenho que aprovar. Eu tenho que aprovar, se eu não aprovar, sei lá o que acontece, não? Então, mas o Paulo Freire, ele era a favor. Eu nunca fiz na minha didática como ensinar coisas do Paulo Freire. O Paulo Freire é mais o clima de afeto, de aceitação, de acolhimento. Esse é mais o ponto do Paulo Freire. Não? Então, para poder ensinar, eu usei muitas outras metodologias, não a de Paulo Freire. Agora, com relação ao ensino militar, né, quem é da área da educação profundamente democrática, né, que enxerga os seres humanos como os seres que estão ocasionalmente por aí e, por sorte, sob os seus cuidados na sala de aula, né, não tem nenhum cabimento os militares entrarem na sala de aula. Nenhum cabimento. Porque a educação é algo muito nobre, muito profundo. Os militares que estão querendo pôr, já estão até pondo, eles não têm nenhuma visão de tudo isso que nós estamos conversando. Infelizmente, os jovens não sabem disso. Aí eles ficam sem saber o que fazer. Professor, como é que a senhora vê a questão do uso, da introdução das novas tecnologias como ferramentas aí didático-pedagógicas? Olha, na entrevista com a dona Judite, em 97, né, ela já fala sobre isso. Ela fala que a tecnologia é importantíssima, é fundamental. Em 97, nem tinha muito ainda essas coisas todas de hoje. Realmente, ela mostra que
os alunos têm que ser colocados em dia com toda a parte da tecnologia, criticamente, né? Só que eles têm que ter professores competentes para poder ensinar. Porque senão, como é que fica? Hoje, o que está acontecendo? O aluno sabe mais que o aluno, que o professor, a parte de tecnologia. Não pode. Então, toda parte que vou, eu aconselho os professores a se atualizarem, urgente, né? E consigo, com muitas vezes alunas, isso aí. Na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, introduziram o uso da era digital nas aulas. E isso foi instituído pelos governos. Todo mundo levava laptop, notebook, celular, tudo em sala de aula. Daí começaram a deformar as línguas nativas, escrevendo abreviaturas, nova linguagem. Hoje é proibido. Hoje voltou-se para o impresso. O que a senhora acha disso? Eu acho perfeito. Eu li essa notícia e fiquei feliz da vida. Acho que nós temos que fazer isso no Brasil também. Realmente, as crianças não podem. Eu vejo criança na cadeirinha, quase aquele berço, mexendo com o celular. Não pode. Não pode. Inventando um novo vocabulário. Esse controle do celular na escola, a maioria dos professores aprovou, né, professora? Porque parece que havia um certo exagero e atrapalhava mesmo, né, a atividade em sala de aula. E em relação ao ensino à distância, professora, o governo, o MEC, recentemente também trouxe um novo regulamento para isso, dizendo esses cursos podem, esse pode parcialmente e tal. Como é que a senhora vê? A senhora acha uma ferramenta importante para ampliar um pouco aí, alcançar um público mais amplo? Como é que a senhora vê isso? Olha, se você prestar atenção do que acontece com o ensino à distância no mundo, você vai ver que há muito tempo existe isso. Há muito tempo, né? Então, eu não sou contra, não. Eu só acho que tem que ser bem feito, né? Ficar dando diploma à torta direito para fazer de qualquer jeito, não. Então, por exemplo, uma das coisas que eu considero fundamentais é fazer prova física concreta na frente da organização. Né? Eu acho que, sendo bem feito, a orientação em casa tem que ser bem feita, porque, como eu já falei, a teoria é uma coisa, né? Mas é preciso trabalhar também, não só o assunto teórico da disciplina, mas como ensinar. Então, à distância, é preciso desenvolver mecanismos para fazer o aluno criar, criticar, pensar e não ficar repetindo. A dona Judícia, na entrevista, fala que na prova dela nunca era repetição de conteúdo, era a criação de situações que ela punha na prova para serem resolvidas, baseado no que ela já havia ensinado. Eu vi uma vez uma palestra do professor Cristóvão Buarque, ele era ainda reitor da UNB, e que ele falava que tinha um grande problema, que também tinha responsabilidade para os professores, que muitas vezes se explicava o método, o caminho, mas o aluno não prestava muita atenção. Ao final da explicação do professor, o aluno perguntava, mas qual é a resposta certa? Ele queria saber qual é a resposta certa para poder responder na prova e se livrar logo disso. Isso é complicado, né, professor? A gente trazer esse aluno e despertar nele o interesse de aprender como é que se faz. Por que se chega a tal resultado, né? É o Cristóvão Buarque? Ele pensa essas coisas, né? Olha, só uma introdução aqui, uma palavrinha sobre isso. A Maria Eugênia, com a formação toda dela pedagógica, em educação, etc., um certo momento, um certo período, ela foi dar aula de matemática no curso colegial. Primeiro ano de pedagogia. Ela estava no primeiro ano de pedagogia. E então ela se viu às voltas com certos problemas. Por exemplo, quando
dizia para os alunos: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E ela pedia para os alunos explicarem: mostra para mim por que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Me mostra na prática. Como é que é isso aí? Não foi isso? Como é que foi a solução que você deu? Faziam materialmente as coisas. Com relação ao metro quadrado, foi feito um papel enrolado, do tamanho de 1 metro, dos 4 lados, colocado no chão da sala de aula. Isso é 1 metro quadrado. Essa sala, quantos metros quadrados? Eu pego esse papel e vou medindo aqui. Fica mais fácil eu fazer a conta do que fazer isso com o papel, né? Isso foi na escola normal. Agora, na pedagogia, no primeiro ano, só no primeiro ano, quando eu fiz pedagogia, tinha aula de matemática, chamava Complementos de Matemática. Quem dava, não sei se o senhor conheceu, Paulo Pinheiro, Paulo da Silva Pinheiro. Só Pinóquio. Eu sou secretário de obras do Inovais. Ele era já bem velho, altão, chegava para dar aula, e dava o oposto total do que tem que ser uma sala de aula. Uma aula de matemática. Nada mal. Chamava um aluno, ia lá, tirava 0. Chamava o outro, tirava 0. Graças a Deus, como meu nome é M, então ele nunca chegava para M. Ele ia dando 0. Bom, primeiro ano de pedagogia, por ter complementos de matemática sem aprender nada, o diploma dava direito a ser professor de matemática em ginásio. Como eu saí da PUC numa demissão coletiva, por motivos políticos, né, eu procurei aula. E eu tinha acabado de ter bebê. Então, a minha irmã, também professora, dando aula para ela, também achou aula para mim de matemática, lá em Barão Geraldo, naquela escola pública de Barão Geraldo. E lá fui eu dar aula de matemática para alunos de 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série do ginásio. E foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Por quê? Porque eu pegava o livro, olhava o que eu tinha que ensinar, punha minha cabeça para funcionar. Ele também me ajudava. Eu sei que eu chegava na sala de aula e explicava direitinho o assunto. Todo mundo entendia. Era raro o aluno que demorava para entender. E aí eu tinha paciência de explicar. Conclusão, eu só dei aula 1 semestre, porque chegou o efetivo lá. Os meus alunos desta turma, dessas séries, né, que eu dei aula 1 semestre para todas elas, viraram muitos professores de matemática. Olha só. Eu encontrei uma japonesinha na feira, banca dos pais, na feira. Você aqui? Agora eu sou professora de matemática. Agora eu estou aqui porque estou ajudando meus pais no domingo. Porque eu ensinava devagar e fazia entender. Porque eu tinha visto o professor lá que não tinha ensinado nada. Verdade. É isso. Olha, então, deixando só uma coisa que eu acho bastante importante. Eu tinha que fazer uma tese de doutorado. Eu fiz os créditos todos. Hoje em dia, mestrado e doutorado faz muito pouco crédito, mas quando nós fizemos, tinha muito crédito. Eu fiz os créditos e tinha que fazer uma tese, né? E eu queria escrever sobre arte. E eu conversei com 2 professores e eles falaram: isso aí é tão complicado, tão profundo. Ah, mas eu quero, né? Aí eu conversei com o professor Maurício Trachtenberg. Lembra assim? Não. Maurício Trachtenberg, já morreu. Escreveu na folha. E aí eu falei: Maurício, eu também não queria que eu chamasse de senhor de jeito nenhum. Maurício, eu quero saber sobre arte. Você precisa me arrumar alguma coisa da professora, de alguém lá em São Paulo bem bom em arte, né? Aí ele foi embora, ele era de São Paulo, a turma lá falou: não vai trazer nada, ele é todo relaxado, não vai ter problema nenhum. Quando chegou na semana seguinte, ele chegou, abriu coisa, ele tinha um papelzinho desse tamanho assim, tinha o nome da professora que eu tinha que procurar, Ana Bey Barbosa, o maior nome sobre arte e educação até hoje. No Brasil. Aí eu fui lá, na casa dela, em frente à PUC de São Paulo.
ela esparramou os livros no chão do tapete. Ó, tudo isso aqui está discutindo as coisas que você quer discutir. Aí eu peguei os livros, ela me emprestou para eu ir na PUC em frente tirar xerox e devolver os livros no mesmo dia, né? Imagina se você pode deixar levar o livro embora, né? Fiz o xerox, agradeci muito a ela e fui caminhando nas reflexões. Eu queria entender a arte, porque a arte no ginásio era ridícula. Não sei se ainda é. Os alunos do ginásio ficavam fazendo desenho geométrico só, ou então, sei lá, qualquer coisa, né? E eu fui estudando, Sérgio estudou muito comigo também isso, né? E aos poucos eu fui palmilhando um caminho que a minha orientadora, a doutora Amélia Domingues de Castro, ela era minha orientadora, ela era ótima em teoria e prática, ela tinha muita coisa publicada, mas sobre arte ela colocava no entendia. Mas eu quis ficar com ela, né? E aí eu fui caminhando e a descoberta de arte e ciência juntas, né? É uma coisa impressionante. Há momentos na história humana em que a arte descobre antes da ciência. O professor César Lattes flertou um pouco, né, com essa questão da ciência e a arte. E aí, então, a ciência confirma depois, às vezes bem depois. Né? E acabou virando uma tese bonita, né? Mas ela ficou muito grossa e isso é difícil publicar. Mas isso foi em, acho que 82. As descobertas que eu fiz em 82 foram sendo refeitas e tal. Hoje tem muita gente escrevendo essas coisas, mas não tinha nada mostrando como que a arte desenvolve pensamento crítico e reflexivo e há na história humana nomes de pessoas que foram com a arte, se ela for chegada até o seu limite crítico, de denunciar o que está acontecendo. Né? E a arte na escola, não sei se faz alguma coisa nesse sentido. Na tese, professora, a senhora fala de arte de uma maneira mais ampla, de várias linguagens e manifestações. Principalmente artes gráficas, artes... A senhora tomou conhecimento dos anos 60, antes da Revolução, dos cursos experimentais? Eu trabalhei no vocacional. Você lembra do vocacional? Então, vocês sabem o que foi o vocacional? Já li a respeito. O vocacional foram ginásios vocacionais, serviço do ensino vocacional, que surgiram com uma professora chamada Maria Nilde Macellari, professora, conheceu ela? Muito. Maria Nilde Macellari era professora em Amparo, né? Socorro. Socorro. Ela era professora de Socorro, uma professora ultracatólica, né? Não tinha nada de esquerda. E ela... É que ela era revolucionária no ensino. Porque o ensino tem que ser, né? O ensino tem que ser. Os alunos... Bom, aí eu acabei indo trabalhar, quando eu terminei o meu curso em pedagogia, eu fui lá me candidatar e fui escolhida para ser orientadora pedagógica. E, claro, o vocacional começou em São Paulo, depois Rio Claro, Americana, Batatais, Barretos. Tinha todos esses vocacionais. E era um ensino de ginásio, era um ginásio. O aluno ficava o dia inteiro lá, uma alimentação excelente e os ambientes para tudo. Tinha lugar para educação física maravilhoso, tinha sala para aula de pintura, tinha tudo separado, era um lugar só. O de Rio Claro era maravilhoso. O pai de um aluno fez o projeto de graça, sem cobrar nada. Tinha 20 mil metros quadrados o terreno e ele fez o projeto para 10 mil, né? E eu fui trabalhar lá. Os alunos eu encontro até hoje,
Ninguém virou revolucionário, ninguém virou comunista, ninguém virou nada, porque era um ensino bem feito. Quando o ensino é bem feito, a pessoa vira o que ela quiser. Não é o ensino que vai fazer ela virar alguma coisa, né? O ensino é crítico, é reflexivo, com as pessoas serem autônomas, terem liberdade pessoal, né? E o vocacional foi feito como experiência para implantar em todas as escolas públicas, né, do Estado. Então, como não interessava implantar um ensino caro, o ensino bom é caro, precisa ter todos os ambientes, uma boa alimentação, tratar como grandes seres humanos importantes os nossos alunos, né? E, então, como era caro, resolveram fechar. E para fechar, deram a desculpa que era comunista. A Áurea Sigrist, que é a diretora americana, foi torturada. A Maria Nilde Vacellani, que foi a chefe de tudo, também, né? Eu tive sorte de não acontecer nada comigo, porque eu fiquei 1 ano só trabalhando lá, e aí eu casei, e meu marido não me deixou trabalhar. Na verdade, eu passei a trabalhar em Campinas, né? Eu não iria ficar viajando o tempo todo. Mas foi muito triste. O fecho dos ginásios vocacionais tinha em São Paulo tinha uns outros também, né? Que era curso experimental. Experimental. Agora, o vocacional foi uma judiação, porque realmente não tinha nenhum comunista lá. Que eu saiba, não tinha. Era tudo uma turminha de gente idealista, católicos, comia hóstia, o prato preferido. E a gente mirando. Virou uma árvore de chamada as pessoas de comunista, né? Era maluco. E na Europa tem gente que é do Partido Comunista e ninguém acha nada. Nada, tem nada. Aqui no Brasil não é fácil. Aqui no Brasil eu acho que os problemas na educação, principalmente, nas outras áreas também, mas na educação, os problemas são de séculos. Séculos. Meu pai era diretor de escola. Ele enterrou livros na Revolução. Vê se pode. Porque ele tinha medo que fossem lá em casa fazer. Tinha uma biblioteca imensa. Livros e mais livros. Ele enterrou. Que coisa, não? Pensar que ele viveu isso, né? Aí diz que houve uma escola aí que foram os militares lá olhar a biblioteca da escola e tinha aquele famoso livro do Sérgio Orlando de Castro, o Sérgio Buarque, né? Raízes do Brasil. Aí um militar virou para o outro: o que é isso aqui? Isso é comunista também? Ah, deve ser, porque assim, raízes do Brasil só pode ser comunista. Não, pode ser de botânica também. Agronomia, quem sabe. Professor, eu tive a oportunidade de acompanhar muitas discussões, seminários e tal, que se discutia no Brasil essa questão de buscar um equilíbrio entre estimular o estudante a fazer o ensino superior e fazer o ensino técnico, né? Com essa ideia de que nem todo mundo precisa necessariamente fazer um curso superior. Se a gente tiver um curso de formação profissional bem equalizado, com qualidade, pode atender o mercado e essa pessoa pode ter uma vida profissional plena. Como é que a senhora vê essa questão hoje em dia? Eu concordo totalmente. Eu dei aula, quando eu voltei para a PUC, eu dei aula de didática no curso de enfermagem. Eles tinham enfermagem voltada para os enfermeiros saberem lidar com os seus pacientes. Não era nem para virar professor. Depois tinha a especialização para ser professor, né? Então, uma coisa que eu aprendi com o convívio com os enfermeiros, ali são enfermeiros, porque era uma discussão danada, porque o assistente ele fala que ele é enfermeiro, né? Tudo era enfermeiro. Roupa branca no hospital é tudo enfermeiro. Hoje em dia eles estão fazendo uma separação bem feita, bem grande. Técnico de enfermagem? Como?
Técnico de enfermagem. Isso. Então, o técnico de enfermagem, agora ele fala, eu sou técnico de enfermagem. Antes ele falava, eu sou enfermeiro. Bom, o técnico de enfermagem tem tido, de um modo geral, uma boa formação. Boa formação. E eu, quando dei aula na enfermagem, eu prestei muita atenção nos alunos, era uma classe bem numerosa. Tinha uma turma que era técnica em enfermagem, estava fazendo faculdade, e tinha uma turma que não. Quem é técnico e vai fazer enfermagem ganha dos outros. Por quê? Porque ele já sabe um monte de coisa. E o enfermeiro não é preparado para saber um monte de coisa que o técnico sabe. Que é prática, né? Então ele fica na mesinha ali no hospital, né? Ele anota as coisas, não sei o quê, mas quem vai no quarto, quem faz tudo é computador, né? Agora quem vai no quarto e tal é o técnico, né? Bom, os cursos técnicos sendo bons, de enfermagem, por exemplo, noto que parece que são bons, né? Eu acho que é muito bom. Por quê? Porque está cheio de gente que está com diploma de ensino superior e, como diz a dona Judite, em 97, a menina larga a educação para ir vender numa loja, vender flor numa loja, para trabalhar numa loja, né? Isso é muito comum, né? Então, por que fez faculdade? Porque não tem onde ir, né? Não tem formação suficiente. Quer dizer, hoje, por exemplo, a educação tem que incluir a tecnologia, tem que fazer o aluno saber pensar, não ser presa fácil da dominação dos instrumentos, né? E, infelizmente, não é muito isso que a gente nota, né? Mas tem que dominar, não adianta querer separar, né? Olha, uma coisa que eu gostaria de falar, que eu acho bastante interessante, é o seguinte. Essa professora, eu perguntei para ela, como é que a senhora arrumou um jeito de ensinar a gente a dar aula tão bom, um jeito tão bom? Porque, veja, hoje, tanto progresso que teve, tanta coisa mudou, e eu ainda uso, de um modo geral, os princípios todos. Aí ela disse, acho até que eu vou ler, com as palavras... Por favor. A entrevista dela é bem longa, se vocês tiverem interesse, depois eu passo, né? Ela fala assim, não creio que haja receitas, creio no trabalho, no planejamento meticuloso, no respeito e no amor ao que se faz. Tá? Veja, ela foi precursora do nível de grandes autores, por exemplo, Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e outros. Mas, infelizmente, ela não deixou a obra escrita. E eles deixaram, né? Ela... Por que a senhora não resgata e escreve um livro em homenagem a ela? Então, poderia pensar nisso. Agora, o que eu queria mostrar para vocês, vou pensar seriamente nisso. Eu queria mostrar para vocês, isso que ela falou, ela mostra que foi um trabalho que ela teve que fazer duro na casa dela, sozinha e tal, né? Aí eu vi uma frase do Van Gogh, né? Não sei se vocês já viram um livro bem grosso, Cartas a Theo. Sim. Esse livro tem as cartas que o Van Gogh nunca imaginou que iriam ser divulgadas. Então ele coloca bem tudo o que ele pensa, né, sobre as coisas. E ele fala assim, olha só, sendo o gênio que ele foi, a pintura independe da vocação, de um domínio inato ou de estalos de gênio. O que contava era o empenho. O talento é uma longa paciência e a originalidade, um esforço de vontade e observação intensa. Olha que interessante. Vou gravar isso, vou pôr na redação todo dia. E ele, o maior talento da pintura e tudo, dizer que não é questão de talento, é questão de Esforço, dedicação. esforço. É incrível, né? Que incrível. Então, a Já falou várias vezes, a professora Judite, professora, mas não falou o nome completo dela.
da dona Judite, o nome dela de solteira era Judite Silveira Belo. E aí, quando ela começou a trabalhar, foi em Amparo, e ela conheceu o que virou marido dela, que é Isuque. Então, ela ficou Judite Silveira Belo Isuque. Eu fiz aqui um apanhado de algumas ideias gerais dela. Eu não sei se vocês têm interesse na entrevista toda, né? Eu preferia que a senhora transformasse a entrevista toda nesse livro e o jornal apoia na publicação. Ah, que bom! Que bom! Então, a intelectualidade da arte. Ninguém achava que a arte era uma coisa intelectual. Era inspiração. Né? E eles mostram, os grandes, né? Mostram que a inspiração é 1%. Inspiração, eu sou muito amigo do Egas, professor. Eu acho que é o maior pintor que nós temos em Campinas. E o Egas tem lá o ateliê dele, ali perto no caminho do bosque. Né? E o que o Egas trabalha, o que o Egas trabalha, ele trabalha o dia inteiro naquele. Ele está sempre descobrindo novas nuances, novas coisas. Impressionante. A gente fez uma reportagem recentemente, a foto do ateliê dele, o que tem de obra espalhada, são centenas e centenas ali que se dedica. Eu escrevi um livro chamado Crônicas do Atibaia. E quem fez a ilustrado foi o Egas. Nossa, não. Mas tem a ver mesmo, viu, professor? Eu fiz meu mestrado lá na Unicamp e nos estudos de esporte e sociedade. E aí havia uma disciplina que estudava justamente essa questão da vocação e que contestava a questão da vocação e usava, por exemplo, os grandes jogadores de futebol, falando assim, por que ele é um grande jogador? É porque ele tem vocação? Não, porque até ele chegar ao profissional, ele se dedicou 10.000 horas ao longo do tempo, treinando, cabeceando, se posicionando. Tal. Se ele não fizesse isso, ele não seria o Pelé, não seria. Né? Não é só vocação. Né? Quer dizer, se não houvesse esforço, essa dedicação, você não consegue ser um. O Van Gogh foi 3 anos desenhando antes de pintar. Sensacional. Olha, o Correio, por exemplo, no ano passado, publicou um paralelo entre Einstein e Mozart. Foi você que escreveu? Não foi. Acho que foi o Eric. Um paralelo entre De que data que é, professor, por favor? É um domingo, né? março de 24. É o Eric. É o Eric. Então, esse domínio, agora começam a falar, mas não se falou. Esses 2 trechos que eu falei, deixa. Por favor. Não, estou achando o texto que eu fiz de resumo da... Outra questão que eu queria abordar com a senhora, professora, é a questão da... acho que completou mais de 20 anos a primeira experiência da questão das ações afirmativas, né, no ensino superior, sobretudo. E ainda há mecanismos sendo criados, a Unicamp criou agora, no final do ano passado, cotas para pessoas trans e para PCDs, pessoas com deficiência. Como é que a senhora vê essa questão em termos de ação afirmativa, de reparação de algumas coisas que aconteceram no passado e tentar abrir espaço para um segmento que ainda teria muita dificuldade para chegar na universidade? Como é que funciona essa ação afirmativa? Como é que é? Eles reservam cotas. Ah, tá. Algumas vagas por cursos. Tá. Olha, nós temos uma neta de 17 anos, ela prestou concurso na Unicamp para medicina, está no primeiro ano de medicina na Unicamp. E foi um grande desafio, uma grande conquista. Por quê? Porque várias vagas são para o pessoal que é deficiente ou é negro, etc. Não? Olha, eu sou contra as cotas e eu tenho um colega de trabalho na PUC que é bem socialista e os socialistas são a favor das cotas. Todo mundo que é de esquerda é a favor das cotas. Aí ele virou para mim e falou assim, Maria Eugênia,
você está falando contra as cotas, querendo dizer, que é isso? Né? Por quê? Veja bem, a história das cotas, eu já li vários autores, lá em Portugal principalmente, aqueles dois grandes que escrevem muito para cá, e eles mostram que as cotas, elas devem ter um prazo de funcionamento. Por quê? Porque senão você vai estar sempre fazendo caridade. Não é caridade, tem que ser uma coisa justa para a pessoa ganhar tempo. Então, vários são a favor das cotas por tempo bem limitado. Não é isso que acontece. Esquecemos de pedir para ele. Oi, Dani, estamos no correio. E então, veja bem, Tá bom, tchau. como eu amo de paixão a questão da educação, e realmente lendo tudo que eu já li, né, e tudo que eu ainda não li sobre a história da educação no Brasil, a gente percebe o seguinte: fazem um plano para resolver tudo. Aí o plano chega para os professores todos, e eles ficam quebrando a cabeça com orientação, com o diretor, para entender e colocar em ação. A hora que o plano começa a ser colocado em ação, vem um novo plano. E assim sucessivamente, um plano atrás do outro. Por quê? Para não resolver nada. Tive um grande professor no Unicamp, o Evaldo Amaro Vieira, que disse exatamente isso. Os planos são um atrás do outro para não se resolver nada. E o problema da educação no Brasil, se vocês perceberem, eles vão consertando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o fundo não é consertado. São séculos que o Brasil não resolve. Não resolve. Né? A questão das cotas, né? É uma maneira de você acalmar todo mundo. Quem que é a favor das cotas? Os dois lados. O governo, os organismos todos e os professores todos que são de esquerda. Né? Todo mundo. Então agrada a todo mundo ter isso aí, porque fica todo mundo quieto e não acontece nada. Porque o que tinha que ter era lá embaixo, nas crianças. Podia dar aqui em cima, mas tinha que dar lá. Então, não dá. Hoje, aquilo que já foi falado agora há pouco aqui, uma criança, ela vai saindo de um ano para o outro e não sabe ler nem escrever. Tem uma moça que fez uma faxina no lugar aí, e o Sérgio perguntou para ela que série que ela estava. Ela disse que ela tinha feito o ginásio. E ela cometia absurdos. Eu acho que ela tinha feito colegial. Colegial. Ano. E qual era o erro dela? Ela escrevia Mulher. tudo errado, né? Então, eu não sou a favor das cotas por causa disso, porque elas não resolvem. Eu tive um aluno no primeiro ano de pedagogia que tinha cota. Ele foi meu ajudante, meu pesquisador. Eu dei todo o apoio para ele. Eu escrevia as coisas, mandava ele interferir no que ele quisesse, publicava no meu nome e no nome dele. Ele se formou em pedagogia na PUC, fez vários concursos, trabalha numa cidade aqui bem pertinho, escreve de vez em quando e ele tem melhorado os cargos dele dentro da educação por tudo isso. Então, veja, esse menino é um exemplo, né? Então, eu deveria ser a favor das cotas, porque esse menino com cota deu certo. Mas não é a solução, é uma enganação. Todo mundo fica achando que as cotas estão resolvendo. As cotas resolveriam se elas tivessem tempo limitado. Mas trabalhar essa base. Principalmente trabalhar essa base. Eu estudei numa escola primária de crianças pobres, ali perto do mercado municipal, onde hoje é o terminal de ônibus. Era um prédio antigo de um grande arquiteto, lembra o nome?
Sim, o Azevedo. Ramos. Vamos Azevedo, um terreno, aquele terminal em frente ao mercado municipal é bem grande. O nosso grupo chamava Grupo Escolar. Pegava toda aquela área, toda jardinada, era um lugar bom, né? Um lugar que a criança merece. Não era dar demais para a criança merece, né? Aí derrubaram, ficou um tempão sem fazer nada, até que várias administrações posteriores resolveram fazer o terminal. Ali, as meninas eram pobres, classe média baixa ou até inferior, e tinham uma educação muito boa. Isso é que tem que ser feito. Você tem que dar educação boa na base. Mas não se dá uma base. Né? Deixa eu liberar um pouquinho, acho que teve uma coisa que eu gostaria de falar. Sim. Eu queria falar que eu dei um curso, eu e o Sérgio, né, com mais outros professores, demos um curso no Chile. Chile sob Pinochet. E eu me lembro que um dos professores, que aliás já faleceu, Balzan, ele disse que a gente foi dar aula lá no sul do Chile, numa cidadezinha maravilhosa chamada Vila Rica. Com 2 L's e 2 R's. Vila Rica. Guidia Rica. E ali nós demos curso para professores, era uma faculdade simples, era um curso pequeno, né? E aí As sombras do vulcão. né? Vila Rica. Vulcão Vila Rica, cidade Vila Rica e o Lago Vila Rica. Eles conheceram uma professora aqui, a professora nos levou para lá e nós demos o curso. Foi muito interessante. Eu estudei espanhol para poder dar o curso. Eu tenho muita dificuldade, tenho sotaque. E eles eram uns amores, e eles pediram para mim, para eu falar em português mesmo, naturalmente, porque eu estava com muito sotaque. Aí comecei a falar em português. Não, volta daquele jeito. Não é daquele jeito. Portunhol. Então, esse aí. Daí queria também falar que Sérgio e eu, várias vezes em Portugal e em Madrid, levando os resultados dos nossos estudos, né? E Buenos Aires também. E eu que montei e estruturei o programa de mestrado em educação na PUC de Campinas. Era um programa que estava enrolado, anos e anos e anos e anos. Aí me pediram para fazer o bagulho, mexi em tudo, joguei fora um monte de coisa, fiz um planinho bonitinho e foi aprovado. Programa de mestrado em educação. E já falei que eu ganhei o título de cidadã campineira. Professora, para relaxar, o que a senhora faz? Qual é o seu hobby? Olha, eu não sou muito ligada a muitos esportes, porque eu gosto muito e me dou bem com a caminhada. Eu caminho 1 hora por dia. Beleza. Eu saio do meu prédio, vou até a Norte-Sul, da Norte-Sul vou até o Rosimbo Maia e volto pro... O senhor não acompanha? Eu acompanhava, mas depois passando esse monte de problema. Vai voltar futuramente. Futuramente. Professora, a gente ficaria aqui horas ainda conversando. Essa questão da educação, para mim particularmente, é um tema muito caro, mas a gente agradece a sua presença e eventualmente voltamos a conversar novamente, porque é um assunto inesgotável. Muito obrigada, agradeço muito. Eu sou uma pessoa apaixonada pela educação. Eu só escrevo quando é alguma coisa que eu quero colaborar com a pessoa. Eu nunca escrevo uma crônica pensando em fazer uma crônica. Quando eu tenho alguma coisa que eu acho importante transmitir, chegar no coração de alguém, aí eu escrevo a crônica. Assim, por que a senhora é reticente a se candidatar à Academia Campinense de Letras? Olha, a resposta é tão comprida. Então não dá. Tão prolixa. Eu não tenho nenhum interesse. Não sei. Nenhum interesse. Me chama a atenção esse que é. Tereza está brigando para entrar. Dizem que sou prolixo, mas minha bagagem de conhecimentos não caberia
uma pacotilha de um vendedor ambulante. Rui Barbosa. Muito bem. Eu agradeço muito. Nós é que agradecemos, professor. E até hoje eu sei de cor a primeira aula que eu dei na escola normal, Dona Judite assistindo, as colegas no fundo da classe, alunos de 4º ano primário. As meninas tinham dificuldade para manter disciplina. Eu entrei, Aonde foi? Que Conhece- colégio que a senhora foi dar aula? Como? Que colégio a senhora foi dar Lá aula? na escola normal mesmo, no primário já a escola. Foi no primeiro. Então, olha que coisa. Se fosse dar uma aula de história, eu daria. De geografia, eu daria. Não, ela foi sorteado e eu acabei sendo sorteado para dar uma aula sobre arte. E eu sou péssima em desenho, sem desenhar nada. Por sorte, tinha cada um era parte de uma equipe. Então, a minha equipe se organizou e descobriu um jeito de eu dar uma aula de ensino. Tinha que ser ornamental. Já tinha que ser ensinar o desenho, de fazer uma faixa assim. E eu não sabia nada disso. Nunca fui boa aluna nessa parte, né? Aí, a aula foi preparada. Eu decorei essa aula. Até hoje eu me vejo no quintal da casa que eu morava com os meus pais, falando essa aula, para lá e para cá. Quando eu cheguei, nunca tinha dado aula na vida. Aparentemente eu era tímida. Quando eu entrei na sala de aula, a professora sentou aqui, turma lá no fundo, e a professora era bem rigorosa para dar nota. Ninguém tirava nota alta com ela. E ninguém tinha mágoa, porque ela mostrava quais foram os erros, os acertos e os erros. Aí eu entrei, nervosa, eu sabia tudo de cor, então ninguém percebeu o quanto eu estava nervosa. Aí eu já entrei, criançada de 10 anos de idade, 4º ano primário. Boa tarde, vocês vão bem? Eu vim aqui contar a história. Vocês gostam de história? Eu vim contar para vocês a história de Luizinho. E aí eu fui contando de um jeito que a classe toda foi prestando atenção e não tinha disciplina nenhuma. E o menino na história fez um desenho, porque a Páscoa estava chegando. E eu perguntei se eles queriam também aprender o mesmo desenho do menino. Queriam. Aí distribuí papel para todo mundo, tal, material. Fui na lousa com uma régua, ensinei a fazer um risco ali, outro risco aqui, assim. E aí um desenho aqui, desenho aqui. Fui fazendo o desenho bem devagarzinho ali. Até hoje eu sei, o único desenho que eu sei, bem treinado. E eles foram fazendo. Aqui era um coelho. Aqui era uma árvorezinha cheia de ovinho de Páscoa. E aqui era o coelho de novo. Aqui e aqui o coelho. E eles todos fizeram. Ficaram felizes com o desenho. Aí eu fiz uma avaliação, elogiei todos eles e me despedi. Descemos a escada, fomos para a sala de aula. Eu não tinha a menor ideia do que a professora ia falar da minha aula, porque ela era sempre bem detalhista. Primeiramente, Maria Eugênia, faça a sua autoavaliação. Fiz a minha autoavaliação. Bem lembro o que eu falei. Aí ela chamou uma menina da classe, porque a classe tinha assistido. A menina fez uma avaliação. Também não me lembro o que a menina falou. Aí ela, na mesa dela, com toda a culpa, com o meu plano na mão, ela escrevia tudo no planinho, a gente fazia o plano no papel, assim, e ela foi falando. Primeiro item, muito bem organizado, não sei o que lá. Segundo, requisitos pessoais. Naturalidade, entusiasmo, habilidade, linguagem, tudo muito bem. Parte técnica, introdução, boa. Motivação, boa. Técnica usada, boa. Avaliação, boa. Reação da classe. Atenção e interesse, sim. Disciplina, sim. Aproveitamento, sim. Me deu nota máxima. Parabéns. Nesse dia, eu aprendi da aula. É. Que eu fui motivada com uma coisa que foi
considerada positiva. Parabéns. Eu agradeço muito o convite. A gente é que agradece. Vocês pelo seu são trabalho. admiráveis. Eu adoro o Correio Popular. E é um orgulho, uma honra estar aqui. A honra Com todos vocês, numa experiência assim. Que bom. Obrigado, Farisoso. Obrigada. Então, nós conversamos agora com a professora Maria Eugênia Castanho. Espero que tenham gostado da entrevista, do conteúdo aqui gravado. Por favor, não esqueça de dar o like, de seguir o canal e, se possível, comentar em cima aí da nossa entrevista. Muito obrigado.